Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Agora é uma aula de filosofia da segunda série do ensino médio. Por que eu estou gravando esta aula? Então, agora nossas aulas estão acontecendo ao vivo. Só que, gente, é tecnologia, né? O VAR parou ontem, então a minha tecnologia também parou na aula de hoje, né? Então eu estava dando a aula ao vivo e de repente o meu telefone foi acionado ali pelo alarme, alguma coisa e derrubou o restante da gravação, tá? Então eu preciso tomar cuidado com tudo isso. E também agora é uma oportunidade. Você que está assistindo a aula, você pode falar como você prefere a aula. Você prefere a aula ao vivo, né? Que eu grave a aula ao vivo, ou você prefere que eu apliquei a aula para você lá na sala de aula, venho para minha casa e realizo a aula aqui também. Você decide o que você acha melhor, né? O que você considera que vai ser melhor para você, tá bom? Então vamos lá para a aula da segunda série do ensino médio, Introdução à Ética, o Eu Racional. Tá? Eu vou fazer aqui uma adaptação da aula do professor Marconi de filosofia, né? O professor Marconi e a Maria Fernanda Degan, né? Que realizam aulas espetaculares lá no Centro de Mídias. Então eu faço uma adaptação com a atividade, tá bom? Tudo para ajudar você, tá? Porque, gente, o ensino da filosofia, né, filosofar, ele é muito amplo e com poucas aulas, poucos minutos, a gente precisa se ajudar, tá bom? Introdução à ética, o eu racional. Aqui eu vou pegar o pensamento dos alunos em sala de aula, né? Então, o primeiro questionamento foi o que era ética, né? Alguns alunos falaram um pouquinho ali do que era ética, que envolve escolha, o certo ou errado, né? Teve aluno que falou da moral, né? Esse conjunto de regras que existe. Aí a gente falou um pouquinho dessa diferença entre moral e a ética, tá? A moral é um conjunto de regras criado para organizar, tornar a vida melhor e ela muda de sociedade para sociedade. O campo da ética, nós estamos nesse campo da escolha, você com você mesmo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os problemas da sua realidade social, né? Foi feita essa pergunta em sala de aula, os alunos trouxeram ali os problemas próximos, né? Aí apareceu desigualdade social, né? Alguns alunos falaram também da pandemia, dessa questão da pandemia, o não uso da máscara, tá? São os problemas que eles colocaram da realidade social, colocando ali como uma questão de escolha, né? O político que vai lá roubar, ele escolhe roubar, e ele não percebe que ele está prejudicando alguém. E mesmo assim, né, da forma que a aluna falou, quando ela pontuou sobre a Covid-19, né, as pessoas que negam o uso da máscara, né, que negam as ciências, mas ela não se preocupa com a pessoa que está ali ao seu lado, tá? O professor Marconi também falou lá dos seres, né, mas ele se reportou aos entes pensantes, né? Em filosofia, geralmente a gente fala o ente querido, né? Aquele que já foi, aquele que não está ali. Mas em filosofia, ente é tudo aquilo que é, né? Então, quando ele está falando do ente, ele está falando dos seres humanos, poderia estar falando de um objeto, tá? Mas ali ele vai falar dos seres pensantes. Somos sujeitos pensantes. Todos nós pensamos, mas será que todos nós refletimos? Será que todos nós pensamos duas vezes? Refletir essa capacidade de pensar o pensamento, tá bom? Então, ele trouxe lá o filósofo René Descartes, 1500, René Descartes, né? Em francês, a gente corta os S, conforme eu falei para os alunos, né? Simone de Beauvoir, corta tudo, fica Simone de Beauvoir, em francês, tá bom? 1596, 1650, perguntei para os alunos o que estava acontecendo neste período, aí eles relataram, né, que tinham coisas acontecendo, estava bem próximo ali da Revolução Industrial, né, então a ciência já vinha bombando ali nesse período ali de 1600, né, então René Descartes vai questionar, ele cria um método científico, né, então ele vai questionar tudo isso. E ele vai ter um método. Qual é o método do filósofo René Descartes? É a dúvida metódica. Essa dúvida, sabe, gente, é constante.
é uma epoqué, né? Essa capacidade de colocar o mundo entre parênteses. René Descartes falava o seguinte: todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria tentar colocar o mundo entre parênteses, duvidar de tudo, tá bom? Como que o René Descartes vai chegando? Vamos fazer um movimento aqui, que é o movimento que eu fiz na sala de aula, eu vou fazer com você agora. Faz de conta, né? Vamos imaginar, vamos pensar o seguinte: isso aqui não pode ser um sonho? De repente você acorda em um hospital de um coma profundo, 10 anos de coma, e tudo isso que você está vendo agora fazia parte dos seus sonhos. Tem como você provar para mim que tudo isso que nós estamos passando não é um sonho? Você nunca teve um sonho tão perfeito, né? Que você acordou assustado, achando que era uma realidade? Então, o René Descartes começa a colocar essas realidades em dúvidas, né? Que garantias eu tenho de que isso não é um sonho? Só que o René Descartes vai chegar a uma conclusão. Esse movimento que eu estou fazendo é uma dúvida. Será que eu estou sonhando? Eu estou duvidando. E quando eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu penso, logo existo. Gosto muito de trabalhar com os alunos ali o filme do Robocop, né? Porque ele perde toda a parte do corpo, só fica ali o cérebro e o coração, né? Ele é o Robocop ou ele é o soldado? O que faz ele ser o soldado? É a história que ele tinha, que está ali no intelecto, né? No cérebro. Então, é importante fazer essa reflexão. O René Descartes também vai dar algo muito interessante para a gente, né? Coloque tudo em dúvidas. Vamos supor o seguinte: o professor falou para você que as melhores esfirras estão no Joãozinho da esquina. Você passou a vida toda comendo as esfirras do Joãozinho da esquina porque você acreditava no seu professor, mas de repente você comeu uma esfirra do Habib's. Aí você falou: que professor mentiroso. Por quê? Porque as melhores esfirras estão no Habib's. Vou cobrar lá o marketing, né, do Habib's. Mas é só para a gente fazer um exemplo. Então, Descartes vai dizer o seguinte: ande constantemente com uma interrogação. Quando alguém falar para você que as melhores esfirras estão no Joãozinho da esquina, coma outras esfirras, para você saber, né? Uma vez eu fui comprar uma esfirra num local diferente, né? E eu cheguei e fui comprando as esfirras. Aí eu falei: vamos comprar 20, né? Aí a minha filha falou: pai, compra duas, três primeiro para ver se é boa, né? De repente não é. A interrogação, tá bom? Coloque em dúvida. Sempre é bom colocar em dúvida. René Descartes, ao colocar em dúvida, ele sai para conhecer o mundo e ele percebe o seguinte: ele tinha um pensamento, mas ele chegou em países que tinham outros pensamentos. E aí ele fez a pergunta: quem está certo? Ele ou eu? Porque ele é um sujeito racional, eu também sou. Ele é inteligente, eu também sou. Então, quem está certo? Tá bom? A dúvida metódica, essa dúvida constante. Por que eu coloquei o plano cartesiano? Porque o René Descartes foi ele que criou o plano cartesiano na matemática, né? É muito usado na cartografia, em geografia, né? Você pode perguntar para a professora de geografia, né? O que é lá a cartografia, a representação geográfica de uma área, né? Então, a professora de geografia trabalha aí muitas vezes o filósofo René Descartes, né? Também coloquei para vocês aqui, vamos ver. Trouxe um exemplo. Para a gente falar ali do filósofo René Descartes, nós vamos falar das faculdades do intelecto. O que é o intelecto? Perguntei em sala de aula, o que é o intelecto? Os alunos disseram que era cri, cri, cri. É o cérebro, né? Nosso intelecto, o nosso cérebro. Você vai percebendo que tudo se forma aqui, né? As dores, os sentimentos, né? Então, eu olho um objeto, ele entra, mas ele se forma no cérebro, né? Então, o cérebro, precisamos trabalhar o cérebro, né, gente? Quais são as faculdades do intelecto? Percepção, juízo, razão, memória e imaginação. Você não gosta de malhar na academia? Então você tem que malhar o intelecto também, entendeu? Exercitar a percepção, exercitar a memória, exercitar a imaginação, o juízo, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho
Vamos trabalhar isso para quê? Para responder a pergunta que estava lá no Centro de Mídias, na aula do professor Marconi. Não se esqueça, a aula de filosofia no Centro de Mídias, toda quinta-feira, tá bom? Para todas as turmas. E sociologia também, tá ok? Percepção. Por que sai tudo da cabecinha? Faculdades do intelecto. Onde é que está o intelecto? O cérebro, né? Na cabeça. Então vamos lá. Percepção. Examinar, né? As sensações. Por que eu coloquei um jogo de futebol? Gente, o time quando entra em campo, né? Primeiro ele vai perceber o outro time, como que o outro time está, né? Ele vai perceber a sensação, ele vai querer saber como que aquele time está naquele dia. Então, ele vai perceber os jogadores, ele vai perceber o campo, ele vai perceber, né, como que o técnico está. Primeiro vem a percepção. Depois nós temos ali o juízo, a capacidade de escolha. Quando sua mãe fala, você não tem juízo, né? Você não consegue escolher direito segundo a ideia lá da tua mãe, tá bom? É o juízo. Um jogador de futebol, ele tem que escolher a todo tempo, né? Dar uma bicicleta ou não dar uma bicicleta, dar uma bicicleta ou passar a bola para o outro, né? É uma escolha rápida ali que ele tem que fazer e tem consequências, né? Toda escolha tem consequências, responsabilidades. Pense bem, não dá para tirar a responsabilidade. E vamos pegar um jogador, né? Tivemos cenas agora que o jogador ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha e não foi a melhor, e não marcou o gol. Mas se ele tivesse tocado a bola para o outro jogador, provavelmente o outro jogador teria marcado. E imaginação. O jogador imagina ali constantemente, gente. Ele tem que ter uma capacidade imaginativa constante, porque ele imagina muitas vezes algo antes de fazer, né? O celular também foi imaginado antes de ser feito, né? Então, tudo está aqui no plano da mente, aqui, mas a gente tem que tirar essa imagem para fora, né? Então, a capacidade da imaginação e a memória. Imaginação é diferente de memória. Memória é lembrança, lembrar. Lembrar é reviver. Até dei um exemplo na escola, né? Você levou lá um tchau da namorada, um tchau do namorado, e aquilo fica na memória, né? Parece que você esqueceu, mas quando alguém fala o nome da pessoa, você chora, né? Por quê? Porque ficou na memória, ficou na lembrança, você está revivendo aquilo. Então, um jogador de futebol usa muito a memória, né? Por quê? Porque ele muitas vezes ele realiza um lance depois que ele pensou algo que ele já havia feito. Os jogadores hoje, antes de jogar um jogo ali com um determinado time, eles assistem vários, então ele tem na memória onde que aquele goleiro pula quando vai defender um pênalti, né? E o goleiro também tem na memória onde geralmente aquele jogador bate o pênalti, tá bom? Então é importantíssimo treinar ali a memória, as faculdades do intelecto e a razão é a lógica, né? Essa capacidade de organizar tudo. Então o jogador, ele percebe, ele imagina, ele escolhe, ele lembra de algumas coisas e depois ele organiza tudo aquilo em questão de segundo para tomar ali a decisão e a melhor decisão, tá bom? Faculdades do intelecto. Professor, por que eu preciso entender isso? Então, você vai usar isso no seu dia a dia, mas agora nós vamos responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Vamos lá. É a atividade que o professor passou. Eleja um problema de sua realidade social e, a partir das diferentes atividades do intelecto que nós trabalhamos, planeje com a sua turma e seu professor uma ação de intervenção solidária. Você vai intervir, fazer uma intervenção solidária. Perguntei para os alunos o que é ser solidário. As respostas foram ajudar, né? Ajudar. Mas nós fizemos uma discussão, né? É ser sol na vida do outro, né? Ajudar, mas precisa mostrar que está ajudando, né? Tem gente que vai lá dar um mantimento e selfie, né? Postar no Facebook, porque senão as pessoas não irão perceber. Aí não é uma atitude solidária, tá bom? Aí você não está fazendo uma intervenção solidária, você está querendo se aparecer na internet, tá bom? A intervenção solidária não tem o aparecer, ok? Então vamos lá, qual foi a ação, né? Qual foi o problema? O problema que os alunos falaram, coronavírus, Covid-19, desemprego. Tá? Então eles falaram muito na questão do desemprego, tem muita gente desempregada passando fome, né? A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Tem muita gente que não tem o que se alimentar. Usando a capacidade lá da percepção, né? A aluna percebeu isso, que muita gente estava desempregada, imaginou o que é ficar desempregado, tá? E ela pensou ali
provavelmente eles lembraram de pessoas que eles já conheciam, né? E fizeram uma escolha. Qual é a escolha? Então, eles organizaram tudo. A razão é capaz de fazer isso. E nós pensamos, né, em estudar uma maneira de ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. É uma intervenção solidária, tá bom? Nós vamos estudar isso ao decorrer aí do bimestre, para que a gente possa tentar ali realizar uma atividade, né, uma intervenção solidária. Ela tem que ter uma ação, né? Intervenção é agir, fazer algo a partir de tudo aquilo que foi pensado. Ok? Muito obrigado. Esta aula tem um pedaço dela ao vivo, tá bom? Mas eu vou tomar cuidado na próxima aula para não acontecer o que aconteceu, tá bom? Porque quando eu estou gravando ao vivo, eu tenho que tomar cuidado. O alarme não pode estar ligado e outras coisas, porque senão ele aciona o meu celular e acaba derrubando ali a live, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal do professor, acione o sininho e você vai receber este vídeo direto, tá bom? Toda vez que sair um vídeo do professor, você vai lá e olha se é a sua aula, tá? E comente, faça o comentário. Seu comentário é importante e eu vou responder, tá ok? Comente sobre o vídeo e comente como você prefere. Você prefere a gravação ao vivo? Vê lá o som, se ficou legal. Vê se você prefere esta gravação que o professor faz aqui, prontinha para você, com todo carinho e com toda a dedicação. Muito obrigado por essa aula aqui no canal do professor Regis Oliver.